Olá, povo de Deus, saúde, paz e prosperidade. Quem vos fala neste momento é o pastor Ismael de Souza e eu estou aqui para trazer uma palavra de paz para o seu coração. Lembrando você que ainda não se inscreveu em nosso canal, se inscreva e nos ajude a dar prosseguimento a este trabalho especial que tem o intuito de levar a palavra de Deus de uma forma mais simples, para que todos entendam. Você que está aqui conosco pela primeira vez, muito obrigado pela sua participação e peço que você também se inscreva no nosso canal e nos acompanhe para receber a bênção do Senhor. Você também que nos acompanha pelas plataformas de áudio, muito obrigado e que Deus lhe abençoe no nome de Jesus. Hoje nós vamos continuar aquele estudo maravilhoso no livro dos Salmos. Convido você para juntos fazermos a leitura do Salmo 60. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tens estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é o meu capacete, Judá é o meu cetro, Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Queridos, que salmo poderoso! E é importante nós observarmos que, fazendo um paralelo entre o reinado de Saul e o reinado de Davi, nós podemos observar que, na época de Saul, este se preocupou mais com a sua identidade política, com o seu conceito na boca dos israelitas da época. Saul não se preocupou tanto com a segurança, levar a população ao encontro de Deus. Ele se preocupava consigo mesmo e com a sua politicagem. Porém, Davi, ele foi um grande homem de guerra e ele se preocupou, assim que ele assumiu o reinado, em dois aspectos especiais. E o primeiro aspecto que Davi se preocupou foi com a religião nacional. Ele trabalhou para fortalecer e unificar a religião dos israelitas, pois esta era uma ordem dada por Deus desde o tempo de Moisés, há 400 anos antes de Davi. A Bíblia diz que Davi levou a Arca da Aliança para Jerusalém, organizou o culto público e preparou os recursos e a planta para a construção do templo, que ora após foi construído pelo seu filho Salomão. Davi também se preocupou em um segundo ponto, que foi a segurança nacional. Davi ele foi um grande guerreiro e um líder militar antes de se tornar rei, não é verdade? E por conta disso, nos primeiros anos do seu reinado, ele firmou e abasteceu e reforçou, a segurança da nação de Israel e de Judá, nas fronteiras e no controle das regiões que eram herança que Deus havia dado para o seu povo. Diferentemente dos salmos que focalizam a situação particular de Davi, o Salmo 60 reflete o cuidado de Davi com o seu povo, reflete seu cuidado pastoral com o coletivo, com o rebanho de Israel. Na época, a nação sofria e agora estava voltando para Deus e confiando na sua ajuda novamente, para vencer todos os adversários. Na época anterior aos reis,
Deus levantava líderes que eram chamados juízes, né? Volta e meia a população se afastava de Deus, Deus levantava um juiz ao clamor da nação, e então esse juiz vinha e restituía o povo de Deus à sua posição de filho, de filha de Deus, de povo de Deus, e os colocava novamente em um lugar de paz, de alegria e de prosperidade. Logo após algum tempo, eles se dobravam a outros deuses, abandonavam o Senhor, e era algo sucessivo, era um ciclo de vitórias e derrotas. Agora Deus levanta, após o rei Saul, que segundo a palavra foi o rei segundo o coração do povo, agora Deus levanta Davi, que a Bíblia diz que foi um homem segundo o coração de Deus. E então, Davi, ele se preocupa com o povo, porque assim que ele assume, assim que ele vem a ser o rei de Israel, o povo estava longe de Deus, estava afastado de Deus, e consequentemente os inimigos estavam sendo vitoriosos sobre Israel. Mas é importante nós notarmos essa preocupação de Davi para levar o povo de volta para Deus. Este salmo ele foi escrito para uso na adoração pública, com o intuito de ensinar. E ele tem 3 partes principais que eu quero tratar com você. A primeira parte é quando o povo clama a Deus por causa da sua angústia. E isso está no verso 1, 2 e 3, onde eles declaram até que Deus os havia rejeitado, onde Davi declara que Deus estava indignado com o seu povo. E então, por que Deus estava indignado? Porque as pessoas estavam fazendo aquilo que não era agradável ao Senhor. E a nação, então, reconheceu que tudo que estava vindo contra ele manifestava-se da ira de Deus. Então, eles pediram que Deus reparasse a terra depois de feri-la. Isso é interessante notar. Por quê? Porque o povo estava distanciado de Deus e agora volta e pede para que Deus restabeleça novamente aquele tempo de paz, de graça e de vitória. O que estava acontecendo não era culpa de Deus. O sofrimento ali não era culpa de Deus, era culpa das ações daquelas pessoas. Embora fossem pessoas de Deus, estavam agindo de forma errada. E quando a gente age de forma errada, nós deliberamos a quem quer que seja para atuar em nosso bem ou em nosso desfavor, a depender da atitude que tomamos. Então, a indignação de Deus, como ele sempre perfeitamente é justo, é a prova que a culpa estava na nação. O segundo ponto é Israel se exultando da proteção divina, porque no verso 4 a 8 já demonstra que Deus começa a se levantar em favor do seu povo. E então Davi, ele coloca: deste o estandarte aos que o temem, para que seus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita. Deus falou na sua santidade: exultarei, dividirei Siquém, e medirei vale de Sucote, meu é Gileade, meu é Manassés, Efraim meu capacete, Judá é meu cetro. No verso 6 e 7, Deus fala a respeito das cidades que estavam ali em Israel. Já no verso 8, ele fala dos inimigos que se levantavam contra o povo de Israel, os moabitas, os edomitas e os filisteus. E a respeito dos inimigos ele diz: Moabe, porém, é a minha bacia de lavar, Edom atirarei a minha sandália, sobre a Filístia jubilarei. Então aqui Deus demonstra que, além de abençoar o seu povo, ele vem contra os inimigos de Deus. Ele protege e eleva Israel e humilha os inimigos que se levantam contra o povo de Deus. Terceiro ponto desse salmo é: a nação ora a Deus pedindo ajuda e demonstrando confiança. Está no verso 9 ao verso 12. Aqui nós vemos uma oração que o povo fez para Deus, para que Deus o salvasse. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus. Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Olha que coisa excelente. Aqui nós observamos o ponto principal, que é o entendimento do povo da necessidade de confiar em Deus e não nos homens. Deus havia rejeitado Israel, por quê? Porque eles passaram a confiar em homens e em falsos deuses. Mas quando o povo se arrependeu e pediu a restauração
e pediu a restauração do favor divino, a nação de Israel começou a ser bem-sucedida e seria, porque no verso 12 eles declaram: em Deus faremos proezas. E esta frase, ela resume bem o sucesso da nação israelita sob a liderança de Davi. A confiança em Deus começa com a obediência e termina na vitória e proteção divina. Esta frase é de Denis Allen. Meu querido, assim como Davi, você precisa buscar esses dois pontos: o clamor a Deus por causa da angústia, entender e exultar-se na proteção divina, e orar a Deus pedindo ajuda, mas nós precisamos voltar a confiar no Senhor, acreditar que Ele é poderoso para fazer proezas. Quando Davi assume o reinado, ele vê a situação do povo e ele busca, então, que o povo volte-se para Deus por meio da fé no Senhor verdadeiro, e ele também busca a segurança da região de Israel. Que nós possamos também buscar em Deus a proteção, a segurança, a confiança e voltarmos para Deus. Interessante que tem uma parte aqui no início do Salmo que diz: Senhor, tu nos rejeitaste, mas a verdade é que nós é que rejeitamos a Deus. E que, quem sabe você que está me assistindo e me ouvindo agora, não tem rejeitado a Deus. Por várias situações, você tem deixado de ouvir o chamado de Deus para a tua vida. Volte para Deus, meu irmão, minha irmã. Se você não é cristão ainda, venha para Jesus, venha viver o que Deus tem para você, e você vai ver que Deus tem coisa muito forte para fazer na sua vida. Que Deus possa falar mais forte ao seu coração por meio dessa palavra. Oremos a Deus. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que abençoe essa pessoa. Alcance, ó Deus, essa pessoa com a bênção da vitória, da prosperidade, da cura, da paz e da libertação. Que assim como Davi, nós possamos nos preocupar em voltar-se para Deus e procurar a segurança divina da nossa vida, dos quatro cantos, dos limites do nosso viver. Que o Senhor seja o nosso guia, que o Senhor seja o nosso guardador. Pai, abençoa esta pessoa, abençoa esta família e dá vitória em nome de Jesus. Meu querido, eu lhe convido para estar conosco nesse domingo. É o domingo de celebração ao Senhor, às 19 horas, na rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1, em Lusiânia, Goiás. Você é o nosso convidado especial para estar conosco. Estaremos orando pela família, temos uma palavra especial para abençoar a sua vida e também oraremos por todos os seus familiares. Traga o nome do seu familiar escrito numa folha de papel, que nós iremos apresentar eles diante do Senhor para que Deus cure, liberte e salve. Então, meu querido, reforçando o convite, 19 horas, na rua Vieira de Melo, quadra 10, lote 31, no Parque Estrela d'Alva 1, em Lusiânia, Goiás, na Casa da Bênção, culto de celebração. Se você não mora em Lusiânia, mora em outra cidade, em outro estado, até mesmo em outro país, você pode assistir por esse canal do YouTube e também você vai ser abençoado com a ministração da palavra de Deus em tempo real. Meu querido, que Deus lhe abençoe. Um grande abraço do pastor Ismael e que você seja grandemente vitorioso e vitoriosa neste mês e neste ano para a glória de Deus. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia.